Bom dia! Hoje iremos ver mais uma região, tá? Que vai dar suporte para vocês tentarem terminar de resolver as questões da apostila de vocês. Lembrando que qualquer coisa vocês mandem lá a perguntinha de vocês lá no grupo. Beleza? Vamos lá. Região que a gente vai falar hoje é a região sul, tá? Aquela que fica lá embaixo, lá no finalzinho. Para quem não sabe, tá? Vamos falar aqui de algumas características principais da região sul. Ela é a menor região brasileira. Ela só ocupa 6,76% do território brasileiro. Ela possui apenas 3 estados, como vocês podem ver aqui no cantinho, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Aqui, ó, o relevo da região sul ele é variado. Vocês podem ver aqui no mapa que quanto mais vermelho, mais alto, tá? E quanto mais clarinho, no caso aqui o verde, menor este relevo, tá? Lembra que nós falamos em algumas aulas anteriores sobre os tipos de relevo? Planalto, planície, depressões e montanhas? Então entendam, tá, ponto, rapidinho. Lembrem que no Brasil nós não temos montanhas. Então, professora, nessas áreas vermelhas são as áreas montanhosas do Brasil? A gente não chama de áreas montanhosas, mas sim de áreas de serra. Tanto é que algumas recebem o nome, ó, Serra da Fartura, Serra do Alto Uruguai, Serra Geral e assim por diante. Então, elas são caracterizadas como serras, são as áreas de maior relevo do Brasil, tá? As áreas são bastante elevadas, tá? O que intensifica as baixas temperaturas, ignorem o erro, tá? Ou seja, se vocês observarem aqui, as áreas mais ao norte da região sul são as áreas de maior relevo, de relevo mais elevado, e as áreas mais ao sul da região sul são as áreas de baixo relevo, tá? Aqui eu tenho as áreas de predominância de planalto e aqui as áreas de predominância de planícies, ou como a gente chama de terras baixas, tá? O relevo ele também tem forte influência no clima. Quanto maior o relevo, menor a temperatura, tá? Ou seja, mais frio é aquela região, mais frio é aquela localidade, tá? E falando em clima, o clima da região sul, ele é subtropical. Algumas aulas anteriores, principalmente quem foi meu aluno no 6º ano, nós vimos as zonas térmicas da Terra, tá? As zonas climáticas. Para relembrar aqui um pouquinho, eu tenho as 3 principais, que é tropical, temperada e polar. Divide-se em norte e sul devido aos hemisférios aí. Aí nós temos aqui o Brasil. Para quem não sabe, a região sul, a maior parte dela, vamos dizer assim, 95%, 98% da região sul, ela fica localizada aqui, ó, na zona temperada, que é este pedacinho bem aqui, tá? O que que vai caracterizar aqui? Vamos voltar rapidinho, a zona temperada. Eu tenho essa linha imaginária, tá? Que é chamado de Trópico de Capricórnio, em cima de Câncer e aqui de Capricórnio. Se eu estou abaixo dessa linha aqui, eu já considero uma zona térmica temperada. No caso aqui, da região sul, do hemisfério sul do Brasil. E, para vocês entenderem um pouquinho, eu tenho aqui, ó, Trópico de Capricórnio, e aqui está a nossa linda, maravilhosa região sul, tá? Então, a maior parte dela fica abaixo desse trópico, e o que vai caracterizar como zona temperada. O que seria a zona temperada? É onde eu tenho, vamos usar aquela velha técnica, os temperos das estações, tá? Eu tenho maior visibilidade das mudanças estacionais dessa região, ou seja, eu consigo perceber primavera, verão, outono e inverno. É tão característico assim, a professora neva, algumas regiões chegam a ter o que a gente chama de geada, tá? Já chegou a nevar, tá? Mas aí já é outro assunto mais lá pra frente, beleza? Aí nós temos aqui, ó, para vocês poderem ter uma visibilidade melhor, onde fica o trópico e a região, tá? Sul. E os tipos de clima, tá? Subtropical, mas lembrando que nós falamos no slide anterior, o relevo ele também vai influenciar na temperatura. Aí eu tenho as áreas de tropical de altitude, que são as áreas que têm maior influência das serras, tá?
Aí eu venho subtropical com verões quentes e subtropical com verões suaves. Se vocês forem ver, e se a gente for comparar com o mapa do relevo, essas áreas que eu tenho os verões suaves são as áreas que eu tenho a presença das serras, tá? Lembrem que quanto mais alto, quanto for maior a minha altitude, menor a temperatura, ou seja, eu vou diminuir, ela vai ficar mais fria, tá? Eu não vou ter... professora, essa linha vai influenciar? Influencia por causa das massas de ar, por causa da localização próxima dos polos, mas o que eu tenho que também levar em consideração para caracterizar o meu clima é o meu relevo, beleza? Outra característica geral da região sul, vamos falar da sua demografia. Ela concentra apenas 13% da população brasileira. E o que a gente não pode deixar de comentar, ela sofreu um forte povoamento. Diferente de algumas outras regiões do Brasil, ela não foi intensamente explorada no seu início. Ela foi mais povoada, tá? Povoada por quem principalmente? Pelos açorianos, que é uma comunidade portuguesa, tá? É uma república lá de Portugal. Eu tenho também a colonização feita pelos italianos, pelos alemães e pelos eslavos, tá? É uma região que possuiu e que ainda tem forte influência de culturas europeias. Tanto é que a maioria da sua arquitetura, grande parte das cidades históricas lá do sul, ela tem a sua arquitetura baseada principalmente nessas nações que vieram para cá, italianos, alemães, eslavos. Eu tenho também os irlandeses, entre outros, tá? Aí, a economia da região sul, ela é baseada principalmente em quê? Dentre todas essas citadas aí, a indústria, o extrativismo, a mineração, mas ela tem como seu ponto forte aqui, ó, a agropecuária, principalmente a criação de bovinos, de gado, tá? Mas vamos falar de um por um aqui, ó. Eu tenho a presença de indústrias, principalmente têxtil, madeireira e de bebidas. Eu tenho o extrativismo vegetal, a erva mate e a produção madeireira, que também entra dentro do critério indústria. Eu tenho a área da extração e a área de produção industrial, tá? Eu tenho a mineração, mas dentre eles, professora, ouro e pedras preciosas? Não, principalmente o carvão mineral, tá? E a região sul ela é responsável por 25% da pesca no Brasil. Os 3 estados da região sul são banhados pelo Oceano Atlântico, tá? A agricultura e a agropecuária, como é de praxe. Só para mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui, ó, eu tenho os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e como pode ver, os 3 são banhados pelo Oceano Atlântico. Até a próxima. Pensavam que tinha mais, né? Mas a gente vai falar primeiramente pelas características gerais. Na próxima aula, iremos falar sobre o povoamento e a importância dessa região, tá? Principalmente dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eles tiveram forte influência na imigração para esta região, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.